Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Olá, meus amigos, bom dia. Muito obrigado, muito obrigado. Tenham um maravilhoso e abençoado domingo, que já se iniciou com esta oração maravilhosa, que é a oração para renascer em Deus. Meu nome é Sheila Miyazaki de Lima e hoje nós vamos falar sobre grandiosa missão. Todos nós temos uma grandiosa missão. Você acredita que você também tem? Pois pode ter certeza que sim. Utilizarei como livro-texto o livro Amemos Intensamente, de autoria do professor Seiichi Taniguchi. E este livro, ele foi feito, o professor Seiichi Taniguchi fez quando ele estava fazendo diversas palestras falando sobre o amor. E este livro é o primeiro livro desta coleção em que ele então fala sobre o amor, sobre amar intensamente. Logo no prefácio, quando ele então conta que ele descreve que ele fez diversas palestras falando sobre o amor, ele fala justamente que penso que a nossa vida deve ser como o próprio título, amemos intensamente. Passemos do amor pessoal ao amor à pátria, à humanidade, aos seres viventes, a tudo que existe. Pois o objeto do amor sempre pode ser ampliado infinitamente. Isso porque nós somos filhos de Deus e Deus é amor. Deus é amor infinito, então nós sempre podemos amar cada vez mais e infinitamente. Não porque nós já amamos a um ponto que a gente fique satisfeito em parar por aí, mas nós podemos ampliar e amar infinitamente a tudo e a todos. E é justamente isso que nós vamos falar um pouco hoje, falando sobre a nossa missão. Aqui no livro, o professor Seiichi Taniguchi, ele fala sobre um senhor que ele conheceu uma senhora que se tornou viúva de um general e ele conta a história desse general. Essa senhora, ela conta a história de como o marido dela então ficou doente. E ele era um general e ele contraiu uma moléstia em março de 43 e ficou internado durante muito tempo no hospital. Como ele era um general renomado, então muitos médicos, muitos militares muitos jornais ligavam diariamente para a esposa dele perguntando como é que estava o estado de saúde dele, porque todos queriam dar em primeira mão a morte do general Tanaka, sobre o general Tanaka. Queriam dar em primeira mão a morte dele. Então todo dia eles ligavam para ela, para todo dia, toda hora, né? E aí, tá tudo bem com ele? Mas na ansiedade de querer dar a notícia de que ele, na verdade, faleceu, e não de que, na verdade, ele continuava bem.
E aí, como ele ficou muito tempo debilitado, ela resolveu então estudar novamente o livro A Verdade da Vida. Ela pediu autorização para o médico, como ele já estava dado como quase sendo estado morto em breve, ela resolveu então contar com outro caminho, que não tinha mais outro caminho, então resolveu contar com A Verdade da Vida, que ela já tinha lido e que ele também já tinha lido, mas ele tinha solicitado para que ela se desfizesse do livro numa ocasião de muitas guerras, e justamente para não ter mais conflitos militares, ele solicitou para que ela queimasse o livro. Como o livro era muito bom, ela pegou o livro e escondeu na casa de parentes, pedindo para guardar como se fosse um tesouro, como um tesouro que é. E ao final, então, como estava no final da vida do esposo dela, do senhor Tanaka, ela perguntou para o médico, eu quero uma autorização do senhor para que eu possa, então, ler o livro A Verdade da Vida para ele. E aí o médico falou, tudo bem, ele não tem mais jeito, aqui pela medicina, por qualquer outros meios, ele não tem mais jeito. Então a senhora pode fazer o que a senhora quiser, o que achar melhor, porque em breve ele estará morto. E aí então ela foi buscar o livro A Verdade da Vida, e por 2 meses ela leu durante a cabeceira dele. Até que um dia ela encontrou o preletor Nakashima. E ele então foi visitar o general, o preletor Nakashima lá na sede central. Ele foi visitar o general. E aí às 15 horas daquele dia, o preletor Nakashima, quando foi visitar o general, já que o médico tinha dado a permissão, mas ele falou assim, você pode ficar somente 5 minutos. E com essa promessa, o preletor Nakashima, então, ele entrou no quarto do general. E aí o médico disse assim, se pelo menos ele parasse de suar, a doença do general Tanaka estava num estágio de que ele estava com ou a temperatura muito baixa, de 34 graus, ou ela já subia repentinamente para 40 graus, isso durante umas 3 vezes ao dia. E não tinha nada que fizesse com que a febre cedesse. Era uma febre intermitente, então ficava horas chegando nesse 40 graus, e de repente ela baixava para 34 graus, abaixando também a pulsação, todos os outros sinais vitais do general Tanaka. Então, quando ele chegava nos 40 graus, ele suava muito em febre, e o pessoal ficava muito preocupada. E aí o preletor Nakashima falou, esse é um fenômeno de desintegração. Deixe que a febre o faça transpirar bastante, porque é bom. E aí, nesse dia, o preletor Nakashima leu a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. E assim foi. Durante 6 meses, ou 4 vezes ao dia, então, quando o general Tanaka ele sentia essas febres, a esposa dele leu. Mas naquele dia, quando o preletor lia a coleção A Verdade da Vida, mas naquele dia, quando o preletor Nakashima foi e leu a Sutra Sagrada e falou, isso é um processo de desintegração, deixe que ele soe para que a febre fique, a temperatura não chegou então aos 40 graus naquele dia, naquela noite, como era às 15 horas, naquela mesma noite, durante o decorrer daquele dia, o máximo que a temperatura chegou do general Tanaka foi a 37 graus. Como é que de repente, durante meses, longos meses, ele ficou nesse estado em que a temperatura era de 34 a 40 graus. E, de repente, numa visita do preletor Nakashima, falando sobre o processo de desintegração e lendo apenas a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, não tendo tempo hábil de falar mais sobre a verdade, de ler mais sobre a verdade, naquele mesmo dia, a sua temperatura ficou então normal, passou até 37 graus. E aí, na manhã do dia seguinte, o general ele começou a expelir urina, o que não estava nem acontecendo. Todas as pessoas do hospital, então, elas se alegraram com a melhora do doente e agradecidas pediram ao preletor Nakashima que o visitassem mais durante 1 mês. Então, o que antes podia ser uma visita de apenas 5 minutos, devido à melhora repentina do general Nakashima, mudou para venha visitá-lo durante pelo menos mais 1 mês.
E assim, todo dia, às 15 horas, o preletor Nakashima ia visitá-lo. E aí, impaciente, o general Tanaka insistiu para que a senhora Misao, que é a esposa dele, ficasse à espera do preletor na entrada do hospital desde as 14 horas. Todo dia o general mandava a sua esposa, então, ficar na frente do hospital para que recebesse o preletor Nakashima, de tanta impaciência, de tanta vontade que ele tinha da visita do preletor Nakashima, e com a leitura da Sutra Sagrada. E aí, com a leitura diária da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, e ouvindo as palavras da verdade, o general Tanaka foi recuperando rapidamente a saúde. Operou uma melhora não só no aspecto físico, mas também no plano mental, visto que houve uma grande mudança no seu modo de ser. E como é que foi essa grande mudança? Então, ele começou a utilizar vivificantes e alegres palavras de agradecimento, o que antes não tinha. Como era um general, era todo sisudo, as palavras dele eram sempre de mandar, sempre sisuda, e aí ele começou a proferir palavras alegres e vivificantes. E agradecia as enfermeiras por tudo. Obrigado, 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 obrigado. Pode-se dizer que essa mudança mental é uma condição necessária para que tudo melhore e manifeste a maravilhosa vontade divina. Por que o professor colocou esta história logo no começo, neste capítulo, sobre grandiosa missão? Aqui no comecinho, ele fala sobre que todos nós, como indivíduos, temos uma grande missão, mas muitos não estão cientes de que a sua vida como indivíduo, ela não é uma vida isolada. Mas porque são poucas as pessoas que sabem disso, que sua vida não é uma vida isolada. E que cada ato seu, cada palavra sua, ela pode mostrar como a sua vida pode estar relacionada, estritamente relacionada ao destino de muitas pessoas. Neste caso do general Nakashima, ela estava direcionada, estava ligada ao destino de toda a pátria do Japão. Então, o general Nakashima, como ele melhorou rapidamente, ele conseguiu voltar à ativa na sua função. Como ele já era um general de renome, todos ficaram felizes e o aceitaram novamente a sua função. E aí, teve no dia 15 de agosto de 1945, foi até um episódio conhecido como Incidente 15 de Agosto. Foi um episódio em que uma parte dos jovens oficiais do exército se rebelou contra as ordens do imperador. Então, os jovens mesmo do exército se rebelaram contra as ordens do imperador. E no Japão, o que o imperador diz é lei. E se amontinou para continuar lutando contra as ordens do imperador. Mas para que eles continuassem lutando, então eles assassinaram um comandante, o comandante Takeshi Mori. E aí eles foram tentar dar o golpe. Esses jovens do exército, eles tentaram dar o golpe. Se esse golpe tivesse dado certo, eles teriam acabado com a vida do imperador e o Japão teria sido completamente destruído, gerando assim uma grande guerra interna de Japão e Japão por conta desses jovens soldados que ficaram rebeldes. E aí o que acontece? O general Tanaka, ele deu a ordem de dispersar tudo. Ele chegou ao regimento e falou assim: a ordem que o senhor, falou para o comandante do regimento que estava comandando a rebelião. A ordem que o senhor recebeu é uma ordem falsa dada pelo Estado-Maior de Divisão. O comandante Mori da divisão foi assassinado. De agora em diante, eu, Tanaka, assumo o comando e ordeno que disperse o destacamento. Ele ordenou que dispersasse todos os soldados. E com essas palavras, então, ele dispersou imediatamente os 2.000 soldados. Se ele não tivesse feito isso, o fim da guerra, então, não teria sido consumado. Então, daí nós vemos a grandiosa missão que tinha o general Tanaka. Com a força que ele tinha, com a propriedade que ele tinha, já consciente da vida de Deus que ele é, após ter passado por uma quase morte, ele com propriedade ordenou então que os soldados
se dispersassem, que ele que era então o comandante, o que estava ali no comando, e deixou de consumar então a guerra. Essa grande missão do general Tanaka está ligado então, como eu falei, à pátria. Mas cada um, logo aqui no capítulo, como o professor Seito diz, cada um de nós temos uma grande missão. Cada um de nós que não somos uma vida isolada, parecemos, mas se você está aqui, você tem uma grande missão. Antes disso, de falar da nossa grande missão, eu vou entrar no assunto sobre por que e como então o general Tanaka, ele foi curado. Logo nesse capítulo aqui em que ele fala então das visitas do preletor Nakashima ao general Tanaka, que tem o subtítulo como Cura Divina, o que faz então um general que estava à beira da morte, mudar completamente seu estado físico e mental de doença, que estava já prestes a falecer, e recuperar gradativamente e repentinamente a saúde. É justamente a cura divina. E o que é a cura divina? Nós aqui conhecemos como vários estágios de cura, né? Creio que muitos dos senhores que estão assistindo hoje o domingo da Seicho no Ie já foram a algum médico, a algum hospital, e por conta de alguma enfermidade que estivesse passando. E essa enfermidade que os senhores estavam passando, o médico deu algum remedinho para que tomasse de tanto em tanto tempo para a melhora. Isso é o que nós chamamos de cura material. Os senhores estão sendo curados pelo remedinho da cura material. E aí nós temos também outros tipos de cura. Temos a cura mental, a cura espiritual e a cura divina, que é a que sobrepõe a tudo. E o que então é esta cura divina que o general Nakashima passou e que o general Nakashima passou e que fez ele melhorar repentinamente? É justamente a cura feita pelo Espírito Santo. Quando o Espírito dele entendeu que ele é vida de Deus, que ele é o amor de Deus, e como disse na oração que nós vimos hoje, agora, antes de iniciar o domingo da Seicho no Ie, é a oração de que nós estamos renascendo em Deus, renascendo no amor de Deus, renascendo na sabedoria de Deus. Se os senhores não tiveram a oportunidade de ver, sugiro que volte o vídeo e faça esta oração junto, para que renasça todos os dias, então, no amor de Deus. E é o desejo, essa cura divina é justamente quando você entende da sua verdadeira essência. Para que nós possamos, então, para que alguma oração seja atendida, como foi a oração feita pelo preletor Nakashima ao general Tanaka, é necessário ter alguns requisitos. Então, alguns deles é desejo sincero. Desejo sincero. Você tem aquele desejo sincero de querer melhorar, você tem o desejo sincero de mudar algo, de melhorar algo. Por que vai orar? Essa oração, que é o primeiro requisito, é o correto, o conceito da sua oração, que está pedindo algo a Deus, é correto? Ou é alguma ação egoísta sua, é algum desejo egoísta seu para causar inveja, para ser mais próspero? Qual é o desejo realmente latente dentro dele? Para que a oração seja atendida, estou utilizando agora o livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan. Para que a oração seja atendida, é preciso saber que todas as coisas do mundo foram criadas por Deus. Todas as coisas do mundo foram criadas por Deus, para a alegria e usufrutos do homem. E o que Deus criou é somente o bem. Então, tudo que é bem, tudo que é amor, tudo que é bem, que vai fazer o bem, a alegria ao homem, Deus criou. Só existe o bem e a imagem verdadeira. Só existe o bem, Deus só criou o bem. Então, antes de tudo, é necessário saber que Deus, sendo sabedoria infinita, amor infinito, vida infinita, infinita provisão, basta entrarmos em sintonia com as suas vibrações para recebermos imediatamente tudo o que desejamos.
Basta entrar na vibração de Deus. Muitas vezes nós não entramos na vibração de Deus. E é exatamente porque não entramos na vibração de Deus é que as coisas não se realizam. O general Tanaka, ele esperava ansiosamente a visita do preletor Nakashima, porque ele tinha justamente esse desejo, ele já queria entrar, ele queria esse desejo de melhorar, de aprender mais sobre a verdade. Quando nós falamos que a Seicho no Ie é um ensinamento da vida prática, ela pode modificar a sua vida aqui e agora. Ela modifica a sua vida aqui e agora, mas basta com que nós sintonizemos com a vontade de Deus, com as vibrações mentais de Deus. Então, temos que entrar em sintonia com as ondas da salvação de Deus, com as ondas de Deus. E aí nós receberemos, então, de Deus tudo que Ele nos dá. Algum pai ou alguma mãe deseja um mal para os seus filhos? Não, muito pelo contrário. Quando os filhos fazem algo de muito bom ou qualquer coisa, começa a andar, começa a falar, os pais ficam todos felizes e orgulhosos em ver aquilo, orgulhosos em ver o filho tentar falar. E é a mesma coisa, quando nós estamos exercendo, manifestando a vida de Deus, nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que cumprindo a nossa grandiosa missão. Nós estamos exercendo realmente o nosso papel. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos exercendo o papel de filho de Deus. É porque Deus necessita de nós. No livro Ainda Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, na página 234, o professor Masaharu Taniguchi ele fala: não existe casos de pessoas que fracassam orando com fé. Então, se você orar com fé a seguinte oração, não existe fracasso na sua vida. Deus necessita de mim. Ele necessita que eu viva, que eu ame, que eu aprimore minha sabedoria. Deus alojou dentro de mim a vida dele. Portanto, ele me dá tudo de que necessito. Vou ler novamente, para que isso entre mais fundo no coração, na mente dos senhores. Deus necessita de mim. Ele necessita que eu viva, que eu ame, que eu aprimore minha sabedoria. Deus alojou dentro de mim a vida dele. Portanto, ele me dá tudo que necessito. Deus necessita dos senhores. Deus necessita de cada um dos senhores. A sua vida não é uma vida isolada. Se está aqui, é porque Deus necessita de você. Onde, agora, do jeito que está, modifique sua vida para melhor. Manifeste infinitamente o amor de Deus, a vida de Deus. Deus necessita de você. Vou dar um exemplo bem cotidiano para que possamos entender. Se os senhores têm uma secretária do lar, aquela pessoa que vai na sua casa ou diariamente, ou semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, na sua casa para te ajudar na limpeza, no asseio da sua casa, entendem o que eu falo, né? Quando nós esperamos, né? Se nós chamamos uma pessoa para nos auxiliar a limpar a nossa casa, nós esperamos que ela limpe a nossa casa, correto? Eu tenho a minha secretária do lar, ela vai de quarta-feira na minha casa e muitas vezes de terça-feira, então, a casa fica meio bagunçada por conta dos brinquedos. Eu tenho 2 filhos, um de 6 anos e um de 2, e até a hora deles dormirem, eles ficam brincando bastante e aí a gente vai no embalo e leva eles brincando para dormir. E depois que eles brincam, para evitar de fazer barulho, a gente acaba dando só uma ajuntada nos brinquedos. Então, na terça-feira, geralmente já fica uma loucinha a mais ali esperando essa secretária do lar chegar. Se na sua casa, por exemplo, você está esperando este dia, chamou esta pessoa justamente para que ela pudesse te auxiliar na limpeza da casa, ao chegar na sua casa, você espera que, se é o dia que ela está, a sua casa esteja em ordem, limpa, do jeito que gostaria que fosse. Por isso que chamou esta pessoa para a sua casa. Ela tinha uma missão, limpar a sua casa. Mas se chega lá na sua casa e de repente ela está lá, deitada no sofá, tomando um cafezinho, comendo seu chocolate belga, comendo o sushizinho que ficou lá na geladeira. Ah, meu Deus do céu, aquele sushi, eu pensei nele o tempo todo, só vim aqui para comer o sushi. E ela está comendo o seu sushi no sofá. E como é que está a pia? Cheia de louça.
Não mudou nada, muito pelo contrário, a situação como estava a sua casa piorou. Vai ficar feliz? Não, ela não está cumprindo a missão. Mas mesmo assim, conversando com ela, você vai e conversa com ela. Por favor, venha então amanhã e limpe a casa. No dia seguinte, ela está na mesma situação e ainda tomou mais o refrigerante, ou seja, além de não limpar, ela consumiu muito mais coisas, deixou muito mais coisas sujas na pia e a casa está mais bagunçada. Tem até pipoquinho ali no sofá porque ela tinha acabado de ver um filme. Os senhores chamariam esta pessoa novamente para cumprir a missão de limpar a sua casa? Não, com certeza não. É a mesma coisa com nós. Deus necessita de você, da sua existência. Por isso você continua aqui. Você continua manifestando a vida de Deus. Confie no amor, na sabedoria de Deus e siga a sua vida pensando nessa sua grandiosa missão. Às vezes a sua grandiosa missão pode não ser aquela que vai modificar a vida de milhares de pessoas como foi a do general Tanaka. Mas ela modificará, sim, a vida de qualquer pessoa com que você cruzar pela rua. Isto é certeza. Quando os senhores saem da sua casa e vão ao trabalho, ou vão ao mercado, ou vão à escola, se dirigem a algum lugar. Nesse tempo, já está nesse movimento, nessa movimentação em que está fazendo, está em contato com outras pessoas. Seja mesmo que esteja dentro do carro, um xingamento que faz, ou uma mentalização boa que faz para o motorista da frente, ao trânsito, abençoando as pessoas que estão na calçada, que estão no ponto de ônibus, já faz toda a diferença para a vida das pessoas. Isso já é parte da sua missão, de manifestar o amor de Deus. Então, por mais que pareça que nós sejamos um indivíduo isolado, nunca somos, porque todos nós somos a criação. Então, por mais que pareça que cada um de nós sejamos indivíduos isolados, não é. Nós somos a manifestação da vida de Deus. Todos nós somos criações de Deus. Os homens, nós seres humanos, somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós estamos aqui para manifestar Deus, a nossa grandiosa missão. Seja lá qual for, se é de ser general, seja de ser cantor, ela é de manifestar o amor de Deus, de fazer com que as pessoas sejam cada vez mais felizes. Meu filho agora ele está numa idade de que o que é famoso, o que não é famoso. E agora, nesse tempo de YouTube, muita gente é famoso, mas não é famoso, né? Se considera famoso e não é. Depende da quantidade de seguidores que tem, ou de quantos canais que tem, influencer, etc. e tal. E é justamente aquela fase de que o nome de tal pessoa é famoso, até pensando em nomes. Na escola eles aprendem, esse é um nome famoso, e aí vai. E aí ele fala, mas eu não sou famoso, eu não sou conhecido, as pessoas não são. Por que as pessoas não são, ninguém me conhece, ele fala. Porque geralmente as pessoas têm esse desejo de ser conhecido por outras. Eu me lembro de quando eu era também adolescente, criancinha, nós tínhamos essa vontade. Eu lembro de uma vez quando eu saí de carro com o meu pai, eu olhava todas as pessoas da rua olhando pelo vidro do carro e falava assim, nossa, eu queria conhecer todo mundo que estivesse aí. Que aí eu falava, oi, tal, fulano, ciclano. É um desejo da pessoa de querer ser conhecida. Na verdade, é um desejo de reconhecer, de querer sempre manifestar o amor de Deus ao ser reconhecido e ao conhecer as pessoas. E essa vontade, ela já vem justamente da nossa natureza divina, que é infinita, que é de querer manifestar, de crescer infinitamente. E a missão de cada um de nós é amar infinitamente, de amar intensamente. O general Tanaka, por amar infinitamente, intensamente a sua pátria, ele não teve medo e não relutou em mandar uma voz de comando de que para que o exército então que estava lá retrocedesse. A missão de cada um dos senhores é justamente manifestar esse amor. E não relute em ter vergonha de manifestar o amor, em ter vergonha de manifestar a sabedoria de Deus. Na quarta declaração da Seichonoye está que nós acreditamos que o amor é o alimento da vida e que a oração, as palavras de amor e o elogio constituem o poder criador da palavra que concretiza o amor. Ou seja,
Nós acreditamos que o amor é o alimento da vida. Então, para que a vida cresça cada vez mais, para que ela se manifeste cada vez mais, é necessário alimentá-la com amor. E como é que é esse amor? Para que então a vida, a sua missão de cada pessoa se manifeste cada vez mais, para que cada um tenha esta oportunidade, a vida dela é alimentada pelo amor. E o amor está, como está lá na Declaração Iluminadora, é a oração, as palavras de amor e o elogio. Eles constituem o poder criador da palavra. A oração, as palavras de amor e o elogio constituem o poder criador da palavra, que então concretiza o amor. A oração, as palavras de amor e o elogio. Oração, palavras de amor e elogio. Então nós podemos modificar a vida das pessoas passando, em vez de passar pela rua pensando, nossa, eu gostaria tanto de ser reconhecida, de ser famoso, tal. Elogie, mande vibrações de amor para essas pessoas, emita palavras de bênção para essas pessoas. Quando nós estamos abençoando as pessoas, nós estamos bendizendo, estamos falando bem, estamos manifestando o amor de Deus. Já ao contrário, se você vai neste mesmo trajeto de movimento da sua casa, ou para o trabalho, ou de qualquer outro lugar, pensando nas preocupações, pensando nos seus afazeres, preocupado com outras coisas da sua vida, na verdade você está jogando fora a força vital de Deus que te mantém vivo, está desperdiçando essa força vital. E isso não vai mudar em nada a sua vida, ficar se preocupando com outras coisas. Muito pelo contrário, você estará gastando, desperdiçando a sua força vital que poderia estar sendo utilizada para outros fins, que é a sua grandiosa missão. Então, conscientes de que os senhores, de que cada um de vocês, de que cada um de você tem uma grande missão aqui, de que Deus necessita que você viva, que você ame e que aprimore a sabedoria, é que aí Ele então se alojou dentro de você e te dá tudo que necessita. Ele se alojou dentro de você. A prova de que quem vive na sua vida é Deus e não você, está de que se você quiser morrer agora, pela sua força, sem usar nada, só assim, não consegue morrer. É a vida de Deus que flui através de você. É Deus que flui, é algo maior. Se fosse somente por sua força, na hora que desejasse, agora eu quero morrer, vai morrer. Já pensou? É Deus que flui. E se Ele está vivendo, e se Ele está em você, se Ele está fluindo através, se a vida de Deus está fluindo através de você, é porque Ele necessita de você. Ele necessita da sua manifestação de amor. Necessita que você manifeste, então, a sua grandiosa missão, que é manifestar Deus. O manifestar Deus é simples. Às vezes nós pensamos, nossa, eu vou me tornar um preletor, vou logo para a igreja. Manifestar Deus está nos seus atos do dia a dia, de como cumprimenta as pessoas, nos seus atos de bondade, palavras de amor, oração e elogio. Muitas pessoas confundem as palavras palavras de amor e o elogio. O que eu posso falar? Eu vou enviar um elogio para os senhores. Os senhores são maravilhosos, pessoas espiritualizadas que estão querendo aprender cada vez mais. Isto demonstra um espírito de grandeza dos senhores. É um elogio de que parabéns por serem estudiosos. Um elogio, os senhores são estudiosos. E palavras de amor. A palavra de amor, ela pode ser expressada também através de palavras, mas também pelos atos. Então, no ônibus, no trem, mesmo que não esteja pintado naquele assento pintadinho, escurinho, que é reservado para os idosos ou para as pessoas em condições especiais, dê o lugar para as pessoas que realmente necessitem. Isso é uma palavra de amor, um sorriso, um abraço. Nós temos infinitas possibilidades de demonstrar Deus, porque Deus é infinito. Esta é a nossa grandiosa missão. Esta é a sua grandiosa missão. Então, para finalizar sobre a cura divina do General Tanaka, no livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala o que foi justamente o que aconteceu com o General Tanaka. Se ocorrer alguma mudança na força mental que mantém a forma de determinada parte do corpo carnal, transformar-se-á o estado físico desta parte. Ou seja, ele estava
com a força mental dele estava totalmente ligada à doença dele. Tudo que ele via, tudo que ele pensava, tudo que ele achava, todas as forças dele estavam concentradas na doença dele. A partir do momento, então, que o preletor Nakashima ia todos os dias visitá-lo, proferir palavras da verdade e ler a leitura, e fazer a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, em conjunto com ele, houve uma brusca mudança na força mental do preletor, do general Tanaka. E isso, então, mudou completamente o estado do seu corpo físico. E aí o professor também ele fala que é impossível espiritualizar o corpo carnal por meio do jejum ou de outras práticas de automortificação. O corpo não se espiritualiza mesmo que seja privado de tudo que é material. Só é possível espiritualizar o físico espiritualizando o pensamento, mantendo sempre a ideia de que somos seres espirituais. Portanto, para que possamos então manifestar mais a grandiosa missão, para que nós possamos entender mais sobre a cura divina, nós temos também a forma humana, mais conhecido como forma humana, oração pela cura divina. Os senhores que estão assistindo da sua casa, recomendo então que se dirija, que procure alguma associação local. Muitas já estão retomando as atividades presenciais. Em muitos lugares está tendo também a Conferência da Luz. Participe da Conferência da Luz perto da sua região. Veja se já não aconteceu. Entre em contato conosco e peça então a forma humana, que é a oração pela cura divina. Nela tem vários desejos para que possa preencher, para que então a oração seja canalizada para o desejo que o Senhor gostaria que fosse agora, que cada um de vocês gostariam que acontecesse agora. E então, comece a participar das associações locais e das regionais, dos eventos da sua associação local, perto da sua residência, porque assim não é necessário que um preletor vá te visitar. O melhor ainda, você pode ir até lá. Não fique então como o general Nakashima, que teve que chegar a este estado em que teve que primeiro receber, mas conseguiu a grandiosa força e conseguiu manifestar. Nós, graças a Deus, se tem esta oportunidade de conseguir chegar a algum lugar, procure uma associação local, procure uma regional, está tendo vários lugares como Conferência da Luz, participe, faça parte, entre nesta corrente de oração e comece desde já a mudar o seu pensamento, a mudar todas as suas, a direção para que está mudando a sua vida. Mude o seu pensamento para melhor e faça então com que as vibrações de Deus se sintonizem com os seus pensamentos, purificando os pensamentos, emanando pensamentos bons, elevados, de amor, de sabedoria, eles serão sintonizados com as vibrações de Deus. E aí, então, a sua vida fluirá de uma maneira natural e manifestará Deus, manifestará, então, a sua grandiosa missão. Participando da Conferência da Luz, então, da sua localidade, se houver, ou das reuniões das associações locais, lá também são feitas oração mútua. E vai aprender a orar de modo correto, vai elevar os pensamentos, adquira livros da verdade, que fale palavras boas, positivas, para que seus pensamentos, então, fiquem somente voltados para o bem. Falando sobre oração, como nós estamos falando da grandiosa missão e da importância da oração, ainda no livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, o professor Masaharu Taniguchi, ele coloca aqui: orar não é em absoluto um procedimento apenas formal, é um ato mental elevado de fé profunda, durante a qual a pessoa reconhece claramente as graças divinas, conserva pensamentos saudáveis e nega totalmente a existência do mal e admite unicamente a existência de Deus. Ato mental elevado, fé profunda, reconhece as graças divinas, conserva pensamentos saudáveis, nega a existência do mal e admite unicamente a existência de Deus. O que nós reconhecemos é o que vai se manifestar. Então, quanto mais reconhecer a existência de Deus na sua vida, quanto mais orar com fervor e fé, mais ele se manifestará. Muitos podem pensar, mas a minha oração não se concretiza, eu não tenho grande missão, isso não vai acontecer na minha vida. Você não deve pensar assim. E não pense que Deus não esteja te escutando.
Aqui também no livro, na página 232, está: você não deve pensar que Deus não ouviu quando a sua oração não se concretizar. Deus diz: eu atendo, antes mesmo de você orar. Deus jamais deixa de ouvir a nossa oração. Antes de orarmos, Ele já nos atendeu. Mas, para que a imagem verdadeira se manifeste no mundo fenomênico, precisa passar pela objetiva da nossa mente. E esta lente desta objetiva pode estar embaçada, distorcida ou mesmo com o diafragma fechado. Para que então manifeste a imagem verdadeira, para que manifeste então a imagem verdadeira na sua vida, é necessário você deixar os seus pensamentos elevados, pensamentos em Deus, reconhecendo e vivificando Deus em tudo. Creio que alguns de vocês já lavaram louça, então tem dependendo da comida que é feita, alguns pratos ou algumas assadeiras, panelas, elas ficam bem engorduradas, ou quando dá aquela queimadinha da comida, fica aquela crosta na panela. E aí, quantas vezes é necessário lavar aquela panela para que ela fique limpa de novo? Às vezes é necessário lavar 3, 4 vezes, às vezes lava 2, 3 vezes, ainda fica um pouquinho, deixa de molho e vai lavar de novo. Mas nós sabemos que a panela ela ficará limpa se nós lavarmos. Do mesmo modo, a nossa vida também. É necessário, então, purificar, limpar os nossos pensamentos para que se manifeste a imagem verdadeira da sua vida. Você tem uma grande missão. Deus necessita de você. E imbuídos dessa missão de Deus, com essa força vital que Deus lhe deu, com a vida de Deus que está fluindo através de sua vida, manifeste o amor, manifeste Deus a outras pessoas. Muito obrigado a todos, agradeço a atenção, já voltamos com a nossa prática. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas de gravações de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Agora nós vamos à nossa prática, é a mentalização pela cura à distância que nós faremos do livro Minhas Orações. Adquiram os livros da Seiichi Noye através da nossa livraria virtual sni.org.br. O livro Minhas Orações é o que nós vamos utilizar hoje, página 104 a 108, é a mentalização pela cura à distância. Os senhores podem fechar os olhos, ficar em posição de oração, podem continuar a olhar para mim se desejarem, mas gostaria que se concentrassem nas palavras em que eu direi. Eu lerei alguns trechos 2, 3 vezes e outros, e voltarei à oração novamente para que nós possamos então aprender mais esta oração, ok? Mentalização pela cura à distância. Deus é tudo e não há um lugar onde Ele não esteja presente. Aqui e acolá, em toda parte, só existe Deus. Deus é sabedoria. A sabedoria de Deus está presente em todos os lugares. Deus é harmonia, paz, ordem e beleza. Onde há sabedoria, existem harmonia, paz, ordem e beleza. Portanto, em parte alguma existe desarmonia, medo, conflito, doença, discussão ou imperfeição. Deus é amor que envolve carinhosamente todas as criaturas. O amor de Deus preenche o meu lar e nos assegura paz e harmonia. Deus, sendo amor, não condena, não odeia, não ofende, não toca na ferida das pessoas. Envolve a ferida e espera que ela se cure naturalmente. Deus me perdoa. Tal como Ele, também perdoo a todos aqueles que odiava. Não condeno, não odeio, não ofendo, nem aponto os defeitos dos outros. Vejo a beleza da imagem verdadeira do homem que existe por trás dos defeitos. Deus é vida. Senhor, fazei com que flua para dentro de mim a vossa vida serena, pacífica,
harmônica, pura, bela, sublime e saudável. A vida sumamente serena, pacífica, harmônica, pura, bela e saudável de Deus flui para dentro de mim e me preenche. Deus é vida. Senhor, fazei com que flua para dentro de mim a vossa vida serena, pacífica, harmônica, pura, bela, sublime e saudável. A vida sumamente serena, pacífica, harmônica, pura, bela e saudável de Deus flui para dentro de mim e me preenche. Agora nós teremos a oportunidade de orar à distância para outra pessoa. Então pense em alguém que saiba que precise receber oração. É hora de então manifestar a oração, que é uma dos alimentos da nossa vida. Pense na pessoa e me acompanhe mentalmente. Ó Deus, retirai a ilusão do fulano, residente na cidade tal, e fazei-o compreender que a doença não é existência verdadeira. Ó Deus, retirai a ilusão da mente de residente em e fazei-o compreender que a doença não é existência verdadeira. O amor de Deus flui suavemente e carinhosamente para o interior de... Deus perdoou esta pessoa. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. Ó Deus, retirai a ilusão da mente de residente em e fazei-o compreender que a doença não é existência verdadeira. O amor de Deus flui suave e carinhosamente para o interior de... Deus o perdoou. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. Novamente, Deus, retirai a ilusão da mente de residente em e fazei-o compreender que a doença não é existência verdadeira. O amor de Deus flui suave e carinhosamente para o interior de... Deus o perdoou. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. Os erros e pecados desaparecem diante do olhar amoroso de Deus, assim como o orvalho some diante do sol. Pense na pessoa e diga o nome dela. Você já se tornou imaculado, livre de pecado. Deus continua fitando e iluminando com seu olhar amoroso. Os erros de pecado desaparecem diante do olhar amoroso de Deus, assim como o orvalho some diante do sol. Você já se tornou imaculado, livre de pecado. Deus continua fitando e iluminando com seu olhar amoroso. Os erros de pecado seu desaparecem diante do olhar amoroso de Deus, assim como o orvalho some diante do sol. Você já se tornou imaculado, livre de pecado. Deus continua fitando e iluminando com seu olhar amoroso. Novamente, pensando na pessoa, diga o nome dela. Fulano, você foi perdoado, está purificado. A doença que era manifestação do seu pecado foi completamente debelada. Contemplo agora a sua imagem, sem doença alguma no corpo, perfeitamente saudável, vivificado pela vida de Deus. Agradeço a Deus pelo seu imenso amor. Você foi perdoado, está purificado. A doença que era manifestação do seu pecado foi completamente debelada. Contemplo agora a imagem sua, sem doença alguma no corpo, perfeitamente saudável, vivificado pela vida de Deus. Agradeço a Deus pelo seu imenso amor. Essa é a mentalização pela cura à distância. Então nós vamos fazer novamente, e quando eu falar a palavra fulano, nós pensamos na pessoa com que deseja
então dedicar esta oração. Agora eu solicito que fique em posição de oração e acompanhem comigo mentalmente. Mentalização pela cura à distância. Deus é tudo e não há um só lugar onde Ele não esteja presente. Aqui e acolá, em toda parte, só existe Deus. Deus é sabedoria. A sabedoria de Deus está presente em todos os lugares. Deus é harmonia, paz, ordem e beleza. Onde há sabedoria, existem harmonia, paz, ordem e beleza. Portanto, em parte alguma, existe desarmonia, medo, conflito, doença, discussão ou imperfeição. Deus é sabedoria. A sabedoria de Deus está presente em todos os lugares. Deus é harmonia, paz, ordem e beleza. Onde há sabedoria, existem harmonia, paz, ordem e beleza. Portanto, em parte alguma, existe desarmonia, medo, conflito, doença, discussão ou imperfeição. Deus é amor que envolve carinhosamente todas as criaturas. O amor de Deus preenche o meu lar e nos assegura paz e harmonia. O amor de Deus preenche o meu lar e nos assegura paz e harmonia. Deus, sendo amor, não condena, não odeia, não ofende, não toca na ferida das pessoas. Envolve a ferida e espera que ela se cure naturalmente. Deus, sendo amor, não condena, não odeia, não ofende, não toca na ferida das pessoas. Envolve a ferida e espera que ela se cure naturalmente. Deus me perdoa, tal como Ele também perdoa a todos aqueles que odiava. Não condeno, não odeio, não ofendo, nem aponto os defeitos dos outros. Vejo a beleza da imagem verdadeira do homem que existe por trás dos defeitos. Deus me perdoa. Deus me perdoa. Deus me perdoa. Deus me perdoa. Tal como Ele, também perdoa a todos aqueles que odiava. Tal como Ele, também perdoa a todos aqueles que odiava. Não condeno, não odeio, não ofendo, nem aponto os defeitos dos outros. Vejo a beleza da imagem verdadeira do homem que existe por trás dos defeitos. Deus é vida. Senhor, fazei com que flua para dentro de mim a vossa vida serena, pacífica, harmônica, pura, bela, sublime e saudável. Deus é vida. Senhor, fazei com que flua para dentro de mim a vossa vida serena, pacífica, harmônica, pura, bela, sublime e saudável. A vida sumamente serena, pacífica, harmônica, pura, bela e saudável de Deus flui para dentro de mim e me preenche. A vida sumamente serena, pacífica, harmônica, pura, bela e saudável de Deus flui para dentro de mim e me preenche. Agora vamos pensar na outra pessoa para que nós vamos estender esta oração. Quando eu falar a palavra fulano, então pense na pessoa. Ó Deus, retirai a ilusão da mente do fulano, residente em tal cidade, e fazei-o compreender que a doença não é existência verdadeira. Ó Deus, retirai a ilusão da mente do fulano, residente em tal endereço, e fazei-o compreender que a doença não é existência verdadeira. O amor de Deus flui suavemente e carinhosamente para o interior do fulano. O amor de Deus flui suave e carinhosamente para o interior do fulano. Deus perdoou o fulano. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. Deus perdoou o fulano. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. Deus perdoou o fulano. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. Os erros e pecados do fulano desaparecem diante do olhar amoroso de Deus, assim como o orvalho some diante do sol. Fulano já se tornou imaculado, livre de pecado. Deus continua fitando e iluminando com seu olhar amoroso.
Os erros e pecados do fulano desaparecem diante do olhar amoroso de Deus, assim como o orvalho some diante do sol. Fulano já se tornou imaculado, livre de doença. Deus continua fitando e iluminando com seu olhar amoroso. Fulano foi perdoado, está purificado. A doença, que era a manifestação do seu pecado, foi completamente debelada. Contemplo agora a imagem do fulano, sem doença alguma no corpo, perfeitamente saudável, vivificado pela vida de Deus. Agradeço a Deus pelo seu imenso amor. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da oração. Muito obrigada, muito obrigado. Tenham um bom domingo e cumpram a sua missão de manifestar cada vez mais Deus na sua vida e na vida das outras pessoas. Muito obrigada, muito obrigada. Florianópolis, em setembro, terá uma razão a mais para ser chamada de Paraíso. O 7º Encontro Nacional para Casais da Seitianoye do Brasil marcará a época e deixará legados. O tema Amor a Dois proporcionará um daqueles momentos de encanto que só a Seitianoye é capaz de oferecer. Serão experiências cercadas das mais belas energias naturais, das águas e da verdade homem, filho de Deus, das enseadas e da reverência à vida, e desfrutando do lugar diante do qual não fica muito claro onde termina a paisagem ou começa o Espírito de Deus. É ali que os casais viverão horas de intensa magia. E como a ornar os abraços que celebrarão a dois a natureza verdadeira da vida, eis a fascinante Florianópolis. É onde história, cultura e gastronomia desafiam os sentidos, a magia e os mistérios das águas cristalinas. Uma imutável paz enquanto se aprecia as dunas se movendo em direção ao pôr do sol. Cidade de qualidade internacional reserva aos seus visitantes a delicada fusão entre inovação e natureza, dinamismo e paz de espírito, referência em preservação ambiental e turismo de alto padrão. E o que dizer do Costão do Santinho? Um lugar para não saber se o paraíso veio veranear ou se você carregou o verão consigo e chegou no paraíso. Com acomodações amplas e cheias de vida, os espaços recepcionam também o seu espírito. Piscinas internas ou banho de mar, relaxar no spa ou simplesmente navegar, atendimento requintado e contato in natura com os 4 elementos da natureza. Enfim, para onde se olha, a vista não dá conta de todas as belezas e por onde se passa, o corpo não consegue abarcar somente com os sentidos. Experiências que por si mesmas só podem ser plenamente vividas se forem a dois. É o abraço dos casais da Seitianoye num lugar que Deus abraçou e deu os contornos do seu próprio espírito. 7º Encontro Nacional para Casais da Seitianoye do Brasil. Costão do Santinho, de 1º a 4 de setembro de 2022. Orientadora responsável, preletora da sede internacional Marie Murakami. Preletores adjuntos, coordenador nacional do Departamento de Casais da Seitianoye do Brasil pela Associação Fraternidade, preletor em grau master Eurico Fleury. Coordenadora nacional do Departamento de Casais da Seitianoye do Brasil pela Associação Pomba Branca, preletora em grau júnior Marisa Batista da Silva Negrão.
Florianópolis em setembro terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. Entre em contato através dos telefones 0 operadora 11 5014 2299 ou 0 operadora 11 5014 2257, ou entre em contato através dos e-mails pombabranca@sni.org.br ou fraternidade@sni.org.br ou numa regional mais próxima de você. Aguardamos por você. Muito obrigado!